Salve nação corintiana, beleza? Tranquilidade com vocês aí, galera. Novidades do timão aí. Chico Garcia trouxe a formação. Mercado da bola, 3 jogadores indo embora. E o Igor Coronado, hein? Será que ele vai ficar? Será que ele vai embora? São Paulo tá de olho nele, hein? Tudo sobre Libertadores da América também aí. Fica ligado com nós aí. Acompanhe o vídeo até o final aí. Inscreva no canal. Dá aquela força pra nós aí. Deixa aquele like maroto aí, beleza? Acompanhe agora as notícias aí do Chico Garcia aí. Valeu, é nóis, tamo junto, vai Corinthians! Rapaziada, agora a gente vai começar a ver chegadas e saídas, né? Jogadores que ficam, jogadores que vão embora dentro de um planejamento, né? Pro novo elenco do Corinthians a partir de 2025. A ideia do Fabinho Soldado é manutenção e já tá bom demais, né? De tudo que o Corinthians investiu na temporada passada, nas duas janelas, especialmente a segunda, né? Com ótimos reforços. Mas claro, a primeira teve o Rodrigo Garro, por exemplo, né? Entre outros tantos jogadores. A ideia é não perder ninguém. E a gente sabe que as propostas podem chegar para o Yuri Alberto, se fala muito, para o Breno Bidon, que é uma joia da base, que terminou o ano como titular. Mas enfim, o elenco ele foi muito bem montado, o elenco está fechado, o elenco está encaixado, o resultado está aparecendo, a gente vê pelos relatos, né? Já trouxe informações, vídeos e já conversei com atletas aqui, os caras estão assim, ó, num fechamento que é raro acontecer. Então assim, quando você encontra esse nível de atuação, nível de ambiente, cara, é muito difícil o time não bater campeão, né? Porque em algum momento isso vai acontecer, desde que você mantenha esse foco, esse trabalho, esse ambiente. É claro, né? Só ganha um no futebol brasileiro, né? O sul-americano, né? Você vai ter que competir com grandes forças aí do cenário do continente, com muito investimento, mas o Corinthians me parece pronto para isso. Quando a gente fala de Copas, né? Cara, é um clube muito forte, especialmente quando decide em casa, não tem para ninguém. Não à toa, mesmo na dificuldade, nessa temporada brigando para não cair com um elenco que ainda não tinha se reforçado e estava avançando nas Copas, derrubando todo mundo que vinha pela frente. Aí quando chegou no final, claro, né, o desgaste da temporada, o time não saindo da zona do rebaixamento, não conseguiu se sustentar e aí depois, quando se voltou para o Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. Esse time é capaz de brigar por títulos no ano que vem. Então assim, é natural que algumas peças deixem o clube. Tomara que daqueles que estão sendo utilizados não saia ninguém de verdade e que cheguem alguns reforços pontuais. Bom, eu queria falar sobre 3 saídas já confirmadas e que elas não afetam diretamente assim o elenco do time, né? E na verdade até já eram esperadas. Como do zagueiro Caetano, por exemplo, né? O Caetano ele até recebeu algumas oportunidades esse ano. Eu esperava mais. O Caetano, quando ele volta, no ano passado ainda, quando ele retorna de empréstimo, eu imaginei, até por ser canhoto, né? O Corinthians estava numa leva de bons zagueiros, né? Murilo, João Vitor. O João Vitor até jogou muito mais no Corinthians do que hoje joga no Vasco. Mas enfim, a safra era boa. E quando volta o Caetano, eu tive mais expectativa, mas ele acabou não vingando. Ele tem 25 anos, né? Já teve sondagem até de outros clubes. Terminou o contrato dele, ele jogou 16 jogos, é isso. 16 jogos enfim, e com isso acabou encerrando o seu contrato. O Juan Oliveira, que é uma pena, né? O Juan é um meia que teve muitas lesões, seguidas lesões, passou praticamente o ano inteiro de fora mais uma vez, com mais uma lesão no joelho, e não faz mais parte dos planos, né? Ele tem 24 anos e já foi liberado para procurar outro clube. E também temos o Matheus Araújo, que também chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca vingou. Esse realmente nunca me agradou, assim. Qualidade técnica a gente sabe que tem e tal, mas nunca foi um jogador afirmado, assim, o Matheus Araújo. Então, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o zagueiro Caetano, esses não serão aproveitados. Eu acho que faz parte, né? O Corinthians, ele subiu de patamar, ele contratou jogadores de nível de seleção, jogadores valiosos, valorizados, e tem que colocá-los para jogar. Tem uma questão aí envolvendo a base que é importante, porque o Corinthians depende da sua sustentabilidade, como todo clube, das vendas dos jogadores. E recentemente, até o Corinthians fez bons dinheiros aí, né? Recentemente com o Moscardo, o zagueiro Murilo e tudo mais. Mas assim, precisa mais até para aproveitar no time de cima e com mais tempo. O Bidon até tá conseguindo ter uma regularidade, mas o Bidon tava na Copinha em janeiro e terminou o ano como titular e tem só 19 anos. O Fabinho Soldado explicou isso.
Ele queria mais aproximação, queria mais utilização da galera da base, mas é que o momento do time não indicava, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem o risco de você queimar o atleta. Você precisa revelar, mas se você revela na dificuldade, ok, você revela um fora da curva, ele vai lá e até resolve o teu problema. Agora, quando você tá no sufoco e começa a botar garotos, a tendência é eles sucumbirem, né? A pressão e não desenvolver o melhor da sua qualidade técnica e muitas vezes até você não consegue fazer uma boa venda. Então o momento do time, ele favorece tudo isso. Então essa aproximação, segundo o Fabinho, uma promessa, será maior em 2025, até porque o calendário estará mais apertado. O clube se reapresenta dia 7, já estreia no Paulista dia 15 e a ideia é que daqui a pouco, em alguns jogos, você consiga utilizar jogadores vindos da Copinha ali. A Copinha vai estar concomitante ali, né? A Copinha começa no início de janeiro, vai até o dia 25, então jogadores daqui a pouco o Corinthians é eliminado ou chega até a final, pega aqui, não, esse se destacou, puxa aqui tudo mais, esse trabalho será feito para que esses jogadores da base sejam mais aproveitados no time de cima e vão ter que buscar protagonismo, né? Porque na verdade assim, né? O time que está sendo montado tá muito bom, muito cascudo e para entrar tem que ser um talento como o do Breno Bidon. Vamos aguardar. Agora sobre isso, sobre esse início do Paulista, que pode ser até com jogadores do Sub-20 e tal, ou um elenco mais reserva e tal. Por quê? Porque o Corinthians já tem uma pré-Libertadores para disputar. A gente fala pré-Libertadores, mas são as fases iniciais da Libertadores antes da fase de grupos. A questão na semana que vem, dia 19 de dezembro, acontece o sorteio da pré. E aí o Corinthians saberá o seu adversário e provavelmente as suas datas que também serão definidas. A Libertadores, ela começa no dia 5 de fevereiro, só que os brasileiros entram na fase 2, entre os dias 19 e 26. Jogo de ida 19 na semana ali, né, data base, né, aí tem que ver se vai ser 19 mesmo, mas é 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, ou seja, o Paulista começou dia 15. Em fevereiro, meados de fevereiro, o Corinthians já tem uma decisão. E aí vai ter outra decisão nos dias 5 e 12 de março, para poder entrar na fase de grupos, que aí só começa em abril. Então assim, se o Corinthians tivesse entrado na fase de grupos, só abril. Como não? Ele tem duas decisões, uma em fevereiro, outra em março. E aí precisa de elenco, precisa de reforço, precisa entender que vai ter muito a disputar daqui pra frente. E como precisa de elenco, teve uma especulação nos últimos dias aí sobre o nome de Igor Coronado e um assédio do São Paulo. São Paulo tá atrás de meias, pode até perder o Luciano, que nem meia né, mas era o camisa 10 e tal, era o cara que fazia essa função. Igor Coronado teve poucas oportunidades, né? E muita gente fala na adaptação, né? O cara veio de um outro mercado, demora um pouco. Agora, os relatos que tive é de que, assim, ele quer ficar, ele ainda quer dar certo com essa camisa e que tem muita qualidade técnica. É que, cara, o Rodrigo Garro, quando a gente fala, né, que joga um ou joga outro, em alguns momentos o Ramon testou os dois juntos e nunca deu certo. Especialmente quando o Ramon testou nos jogos decisivos, né? Você perde muito poder de marcação, né? Então você tem que priorizar aquilo que é o melhor deles. E numa temporada que promete ser muito competitiva, de muitos jogos, cara, você precisa ter uma reposição ao Garro. Porque se o Coronado sai hoje, a gente vai estar falando aqui, cara, eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos aqui na sequência dizendo assim, poxa, o Corinthians precisa buscar um reserva pro Garro, porque quando o Garro não jogar, o Corinthians depende do Garro, mas se o Garro não estiver em campo, e aí, quem é que vai fazer aquela função? E aí você tem um cara do nível do Coronado em campo. Ah, ele custa muito e tal para ser reserva, mas ele é o cara que pode entrar no jogo e resolver o jogo e decidir o jogo. Na reta final, ele foi menos decisivo do que chegou a ser em determinado momento, né? Na Sul-Americana contra o Fortaleza, por exemplo, ele decidiu os dois jogos. Agora, nessa reta final, eu acho que ele perdeu um pouco da motivação. Ele quer uma pré-temporada, ele quer uma temporada inteira, cheia, já adaptado para poder ser mais efetivo. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se isso acontecer, ele vai ajudar demais. Porque os relatos que eu tenho, bom, o Hugo Souza, né, não preciso esconder de ninguém, né, o Hugo deu entrevista pra gente lá essa semana, já relatei aqui pra vocês, perguntei especificamente sobre o Coronado, ele falou, o quê? Aquele jeito, né, carioca do o quê? Jogar bem, jogo eu. Esse cara é gênio, ele tem muita qualidade, ele é um absurdo que ele consegue jogar. Então, assim, relato de um cara que tá lá dentro do vestiário, que acompanha os treinamentos e que percebe que é um cara diferente, diferenciado. Mas, claro, dependia de um time encaixado, só que ele encaixou sem ele.
E aí é mais difícil até. Como é que ele entra nesse time? Como é que ele consegue ter uma interferência direta num time em que você tem Rodrigo Garro, o camisa 10 do time e que foi o cara, o meia do futebol brasileiro. Então assim, não tem como. Ele tinha que esperar a chance dele. E vai acontecer. Em algum momento, daqui a pouco, acabei de falar, tem uma pré-Libertadores em fevereiro, vai ter jogos do Paulista que ele vai precisar jogar. E aí a gente vai começar a ver um cara fisicamente mais bem preparado, mais adaptado, vindo de outro cenário, querendo resolver com a camisa do Corinthians. Então, deixem o Coronado quieto, vocês não vão se arrepender. É importante ter banco, ter esse cara no elenco. Ah, mas ele custa caro, não interessa. Caro é o cara que não resolve. Você não faz mais um time com 11 jogadores. Aliás, nunca se fez. Hoje, com 5 trocas, com o calendário do jeito que a gente tá, esqueçam. Esse time que terminou o campeonato encaixado, fisicamente bem, tecnicamente bem, lindo. Mas, infelizmente, esse time não joga 90 minutos todos os jogos. Não tem como. Então você precisa rodar. E para não perder tanta qualidade, você precisa investir também no teu banco. Teu banco também tem que ter caras em nível de titularidade, com valor de titulares, com caras que ganhem no mesmo nível dos titulares. Não tem como fazer diferente. Então assim, se eu fosse dar um voto, deixa o Coronado quieto e no que depender dele, até onde eu sei, ele quer permanecer. Não vai para o São Paulo, ele vai ficar no Corinthians, até porque vai ser muito difícil achar alguém que vai pagar o que ele ganha. Então ele tá bem valorizado no Corinthians e ele quer dar certo no timão. Então deixa ele ali, que é o melhor a fazer. Vocês não concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Corinthians!